Olá, este é o canal Teologia Missional e nós estamos de volta com a nossa série onde nós estamos falando sobre vocação, este tema que é tão importante, fundamental na vida de todo mundo. Vamos recapitular um pouquinho aquilo que nós já temos falado sobre vocação. Dissemos que vocação vem do latim significando chamado, uma voz que chama. Para o cristão, não há nenhuma dúvida de que esta voz que chama é a voz de Deus. Deus nos chama para uma missão. Podemos até estar com alguma dúvida a respeito do nosso chamado específico, mas sabemos que há um chamado, sabemos quem nos chama. E vimos também que, embora exista todo um entendimento equivocado a respeito do trabalho, devido à origem da palavra e também devido a compreensões equivocadas do texto bíblico, o fato é que Deus não criou o ser humano para o ócio, ou seja, nós não fomos feitos por Deus para ficarmos aí de boa, sem nada para fazer. Uma leitura mais atenta de Gênesis 1 e 2 revela que existia ação humana antes mesmo da queda. Assim, o trabalho não pode ser considerado um mero castigo por causa do pecado, não é um castigo de Deus para nós. E vimos ainda que o mandato cultural condiz com a realidade que nós observamos diariamente à nossa volta. As pessoas, elas se envolvem, elas criam, elas modelam, elas inventam, elas produzem todo tipo de coisas a partir das novas tecnologias, ciência, arte e assim por diante. Não resta, então, nenhuma dúvida quanto ao chamado geral de Deus para a humanidade. Com o nosso trabalho, desenvolvemos uma cultura que vai se caracterizar de forma diferente, dependendo do clima, da região, das necessidades que as pessoas têm, a criatividade dessas mesmas pessoas e todo um tipo de especificidade. Uma vez que estas são questões que estão claras para nós, surge, naturalmente, a pergunta, mas e eu? Qual é o meu lugar neste mundo? Qual é o chamado específico de Deus para mim? Qual é a tua vocação? Para o que Deus tem chamado você? Esta é uma dúvida legítima e que acompanha as pessoas, especialmente os mais jovens. Qual curso fazer? Qual vestibular prestar? Que carreira vou seguir? Todos têm vocação, mas nem todos farão curso superior. Gente, isso é muito importante. Vocação não pode ser simplesmente confundido com um curso superior, com algo que você estuda. É importante não confundir as coisas aqui. Afinal de contas, quem não conhece alguém que ama muito aquilo que faz, mas que jamais prestou vestibular, nunca fez um curso superior? Antes, porém, de nós passarmos a falar mais sobre a vocação específica de cada um, eu preciso fazer ainda um adendo sobre a questão do chamado geral. Nós já vimos que existe um mandato cultural, baseado nos capítulos 1 e 2 do livro bíblico de Gênesis. Além deste mandato ou chamado geral para a cultura, há também um mandato a partir de Jesus. Isso mesmo, para quem lê os evangelhos, sabe que antes da ascensão, Jesus deu uma ordem aos discípulos. Muitos conhecem este mandato como o mandato evangelístico, conforme as palavras de Jesus em Mateus 28. Jesus disse: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei." Está lá em Mateus 28, os versos 19 e 20. Eu preferiria chamar este mandato de o mandato do discipulado. Jesus investiu seu ministério em pessoas e, por meio do relacionamento, ele investiu em discipulado. E o que nós temos aqui? Antes da sua ascensão, Jesus pediu para os seus discípulos que eles agora continuassem fazendo a mesma coisa. É como se Jesus, em outras palavras, tivesse dito: olha, agora eu vou, mas vocês invistam em pessoas, façam o mesmo que eu fiz com vocês, discipulem. Transmitam este conhecimento por meio da vida, dos relacionamentos, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho e possam também conhecer quem eu sou. E assim nós temos esse mandato geral, ou chamado geral, que inclui, além do mandato cultural, sobre o qual nós já falamos, também aquilo que é específico dos cristãos, que é o mandato do discipulado. É dever, é tarefa de cada cristão ser um discípulo de Jesus e servir como um discipulador na vida de outras pessoas. Eu não quero, e nem é nossa proposta aqui, aprofundar tanto essa questão.
Deixe o seu comentário aqui embaixo se você tem interesse em saber mais sobre isso. O que eu queria é que estivesse claro para você isso. Todo mundo, independentemente da fé que professa, crença, religião, carrega consigo um mandato cultural. O cristão, todos os cristãos, além do mandato cultural, recebem também o mandato do discipulado. O mandato para o discipulado não é só coisa para o pastor, o padre, o missionário ou qualquer dessas atividades que nós muitas vezes relacionamos à igreja instituída. Nós estamos falando aqui de uma tarefa de todo cristão. Não dá para reduzir assim a vocação apenas à vocação religiosa ou à vocação sacerdotal. E ainda quanto ao mandato cultural, que terá relação sim com o seu chamado específico, pois uma pessoa só não é chamada para fazer tudo. Se você é uma pessoa cristã, obviamente você desenvolverá outro tipo de relação com a cultura e o seu trabalho do que uma pessoa que de repente professa um outro tipo de fé, uma outra crença. Resumindo tudo isso, então, se você é cristão, então você desenvolverá uma relação própria com o seu trabalho a partir do chamado de Deus. Estamos dizendo com isso que, assim como Deus chama alguém para ser um pastor ou um missionário em tempo integral, ele chama também outras pessoas para exercerem os mais diversos papéis na sociedade nas diferentes esferas da vida. Deus pode chamar o seu amigo para ser um pastor, para ser um missionário, mas de repente ele vai chamar você para ser um médico, uma médica, um advogado, uma advogada e assim por diante. Isso vale para as mais diversas profissões e os mais diversos afazeres. Não existe uma hierarquia de chamados, como se uma área, uma coisa fosse mais importante do que a outra. O que existe é uma diversidade de chamados, conforme existe também uma diversidade de profissões, de atividades, de projetos, desafios, nas mais diversas esferas de atuação dentro da realidade ao longo da vida. É aqui que está o ponto-chave para você que se pergunta a respeito do seu chamado específico. Saiba o seguinte: há legitimidade em seguir qualquer área que seja considerada uma função ou uma profissão legal. O seu chamado não é menos do que o chamado de uma outra pessoa. Só você poderá cumprir aquilo para o que você é chamado. Então vamos começar riscando da agenda aquele negócio de fazer comparações. Bom, eu acho que você estava aí esperando que eu desse uma resposta rápida, curta e grossa a respeito do chamado específico. Mas lamento informar, na realidade isso não é possível. O que eu sinceramente espero é que os vídeos que nós já temos apresentado até aqui estejam ajudando você nessa jornada, nessa descoberta. Eu vou agradecer muito se você puder deixar o seu comentário falando a respeito disso. Deixe também a sua pergunta aí abaixo nos comentários. Eu quero e vou responder você. Qual é então o meu chamado específico? O que Deus tem para mim? O apóstolo Paulo escreve que, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ele escreve isso em Efésios 2:10. O que fica evidente aqui também nas palavras de Paulo é que a nossa vida ela é feita de paixão e não de apatia. É para o envolvimento e não para o ócio total. O trabalho representa um papel fundamental de nossa identidade e propósito. O seu chamado específico é uma maneira de você refletir a grande imagem de Deus neste mundo por meio de um protagonismo que exala amor e graça. É serviço que não se esgota em si mesmo, mas sempre abençoa outras pessoas. Então comece orando, pedindo a Deus que Ele te revele o chamado específico. Preste atenção naquilo que os teus irmãos na fé falam a respeito do que acham, em que você é bom, o que você faz bem feito, como elas te elogiam, quais são os dons e talentos que elas reconhecem em você. Preste atenção também naquilo que te inquieta no mundo. O mundo à nossa volta, ele está imerso em dores, sofrimento, injustiça. O que incomoda você? Quais são as dores do mundo que também doem em você? Em que área você se sente desafiado a ser uma bênção e um agente de transformação? Pense nisso, ore, medite na palavra de Deus e converse com Ele a respeito.
certamente você terá pistas iniciais para o grande chamado que Deus tem para você. Inscreva-se aqui no canal. No próximo vídeo eu me comprometo contigo a apresentar alguns princípios bem concretos para ajudar você a descobrir a sua vocação. Até mais, que Deus abençoe você e seja você uma bênção.